Intensificando os cuidados para a prevenção do contágio da Covid-19, nossas palestras passarão a ser transmitidas direto da casa dos expositores, preservando e cuidando da saúde de todos. Mas permaneceremos conectados, lar a lar, em prol da divulgação do Espiritismo. Assista agora mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Sejam todos bem-vindos a este contato espiritual, a esse contato virtual, a esse contato familiar, onde, neste momento, faremos a nossa prece de irradiação inicial, no qual pedimos a todos que estejam concentrados com o pensamento em Deus e em Jesus, para fluirmos com muita luz dos benfeitores que estão conosco neste momento. Pai de suprema luz e bondade, amor e justiça, te rogamos neste momento, querido Pai, a vossa bênção e a vossa luz. E nesses momentos que estamos enfrentando em nosso planeta, o Mestre amado Jesus nos ajude a nos mantermos fiéis através da fé, nos fortalecendo, para que continuemos avante, perseverante, acreditando que Ele está conosco, nos ajudando nesta situação pandêmica que em breve vai passar. E também, Pai amado, te agradecemos muito, Pai, pela vida, pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos inferiores, pela vida dos vegetais, por toda esta farta vida que tu expõe todo dia ao nosso bel prazer. Obrigado, Pai, pelas oportunidades da vida e de nossas reencarnações, pois aqui estamos mais uma vez, neste orbe terreno, dando continuidade a esta abençoada marcha, dando continuidade a esta evolução. E ainda assim, Pai amado, te agradecemos muito por este benfeitor amigo, Jesus Cristo, este fiel amigo que fortalece as nossas famílias, que nos disciplina, que nos ajuda a cada momento a enfrentar as situações mais adversas de nossas vidas físicas e a nossa vida espiritual. Querido Pai benfeitor, vós que criou nossas almas, ó Pai, que muito és belo e bom para todos nós. Aqui estamos neste momento, rogando a vossa bênção a todos os nossos irmãos enfermos do nosso planeta, aos irmãos que desencarnam, aos irmãos que estão nas penitenciárias, aos irmãos obsessores, aos irmãos que ali estão com a idade avançada, já na velhice, aos irmãozinhos na tenridade, que estão retornando a este abençoado planeta. E assim, Pai, também te agradecemos muito por cada momento que esses benfeitores amigos que estão em nossos lares trabalham conosco, nos intuem, nos fortalecem, nos direcionam para o caminho do bem. E com a tua grandeza, Pai amado, que nos sustenta os nossos erros. Só temos de te agradecer, Pai, por essa tua suprema bondade, por esse carinho, por este amado Mestre Jesus, que nos envolve com muita luz e muito amor a nossa humanidade terrena. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, benfeitores amigos, por nos ajudarem nesta caminhada, nesta marcha terrena, nos instruírem para que continuemos com fé, com esperança e com muito amor.
Obrigado, Pai. E que assim seja. Então, queridos irmãos, saudações. Iniciamos as nossas tarefas com a responsabilidade do verbo, que também é tema do trabalho que iremos discorrer hoje, que iremos reflexionar juntos. Temos por base o livro Vinha de Luz, da coletânea do Espírito Emmanuel, Fonte Viva. Essa obra maravilhosa e o capítulo 97, que o seu tema é O Verbo é Criador. E é uma reflexão tão importante a todos nós. O verbo cria, mas o verbo também destrói. Quantos de nós já não vivemos situações nas nossas vidas, nas situações mais simples da vida cotidiana, em que muitas vezes, carregados às vezes de sentimentos inferiores, nós sentimos a necessidade do revide e lá aqueles irmãos supostos ofensores, agressores, independente da situação, nos expressamos. Eu fui lá e disse tudo aquilo que eu precisava, ou tudo aquilo que eu queria. O verbo, ele constrói, mas o verbo também destrói. E nós temos no Evangelho de Mateus uma reflexão mais profunda, que é a base desse capítulo, onde o Emmanuel dá as suas explicações, que muitos irmãos devem conhecer, que nos diz o seguinte: mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. E o que sai da boca? É tudo aquilo que nós já mentalizamos, reflexionamos, muitas vezes no sentido pejorativo, ruminamos, do modo mais inferior de entender as ideias, e muitas vezes ideias nocivas a nós e à coletividade, aqueles mais próximos, e muitas vezes os mais próximos são as vítimas, no sentido do entendimento, da complexidade, são as vítimas da nossa desordem moral, da nossa impaciência, da nossa intolerância. E nós fazemos uso do verbo para externarmos os sentimentos mais inferiores que carregamos dentro do nosso coração. Mas o coração no sentido da representação dos sentimentos, não do coração órgão físico que tem a responsabilidade das questões cardiovasculares, mas do coração no entendimento em relação ao sentimento. Do coração que nos fala das nossas emoções. E Emmanuel é tão claro, fazendo com que nós reflitamos em torno disso. O que sai por intermédio da nossa boca, expressada pelo verbo, que também é carregado de energia, é aquilo que está dentro do nosso coração. Então, conforme Emmanuel explica aqui, do caluniador saem naturalmente as calúnias, do maledicente, tudo aquilo que diz respeito ao seu entendimento e do mal dizer em relação às pessoas, aos irmãos. Não somente da nossa impaciência, da nossa intolerância, mas como nós somos espíritos imperfeitos, todas as questões que dizem respeito às nossas emoções, elas estão carregadas de tudo aquilo que nós trazemos. E elas são a herança da nossa hereditariedade espiritual. Ou seja, nós somos espíritos inferiores, nós somos a construção hoje, a construção de muitas experiências encarnatórias. E é por estas experiências que nós vamos nos construindo e muitas vezes nos destruindo no sentido moral. De queda em queda, muitas vezes entre erros e acertos, na maioria das vezes, muitos erros, muitas situações em que nós fomos infelizes ou nos posicionamos de modo infeliz nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Mas as encarnações nos possibilitam, nos permitem a progressão, a reconstrução, o refazer. E nós precisamos refletir em torno disso. Como nós estamos usando o nosso verbo?
Como nós estamos construindo? É importante que saibamos que, dentro do sentido moral, esta é a nossa melhor encarnação. É a melhor encarnação no sentido moral, no sentido da construção, da evolução do ser imortal que nós somos, o espírito. E é a partir desse entendimento que nos é dado pelos benfeitores, pelos espíritos superiores responsáveis pelo nosso processo educativo, pelo nosso processo de crescimento espiritual, os prepostos de Jesus. É importante que nós entendamos. Nós precisamos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Precisamos compreender de que forma nós construímos, de que forma nós auxiliamos, mas também precisamos compreender, muitas das vezes, quando nós pecamos, quando nós cometemos alguns deslizes, quando entendíamos que lá estávamos fazendo o melhor. Não somente pela intenção em servir, em fazer o melhor, mas também nos nossos equívocos em decisões, porque nós somos seres imperfeitos, ainda somos muito jovens, por que não dizer infantis no sentido evolutivo? E quando nós nos posicionamos, muitas vezes nós cometemos alguns deslizes, e por que não dizer alguns crimes? Em encarnações anteriores, cometemos vários equívocos, e fazendo uso do verbo, fazendo uso das nossas decisões, da nossa inteligência, mesmo que nós não tínhamos um conhecimento mais aprofundado de determinadas situações ou das leis, até mesmo no sentido religioso do entender Deus, do buscar Deus. Mas, de certa forma, nós nos equivocamos. E é nesse momento que nós precisamos parar e refletir. E quando isso é importante para nós? Olhando o que nós estamos enfrentando agora. Hoje se fala muito no fake news. Hoje se fala muito na responsabilidade das informações. Quantos de nós peca em informações, mesmo que elas não tenham sido verbalizadas por nós? Mas nós pegamos uma informação equivocada, muitas vezes informações mentirosas, informações que não constroem e mais assustam e mais destroem no sentido emocional e compartilhamos. Então nós precisamos avaliar no sentido mais amplo do verbo, da construção de tudo aquilo que diz respeito à informação. Porque o verbo criador, ele não deixa de ser uma forma de informar. Ele constrói, sim, ele também destrói. Mas o verbo no sentido no entendimento da informação. Nós precisamos ter muito cuidado em tudo aquilo que nós informamos, em tudo aquilo que nós verbalizamos. Sermos responsáveis com o verbo, responsáveis com aquilo que estamos compartilhando, com aquilo que nós levamos ao todo, à coletividade. Façamos uma análise dos desafios que estamos enfrentando agora na situação com a pandemia. Se o verbo é criador, ou o verbo também pode ser destruidor, de que modo isso se aplica nas nossas vidas agora? Vejamos o que o Emmanuel nos traz e vejamos se não é importante a nós aqui. Ele nos diz o seguinte: o ensinamento do mestre, sob o véu da letra, substancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária para a própria felicidade. O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Então, observemos conforme a natureza da emissão. É importante que eu diga, que eu expresse, que eu fale. Sabemos que é necessário que, em determinadas situações das nossas vidas, na nossa vida de relação com os nossos familiares, na vida social, com as pessoas que interagimos, na relação, no relacionamento interpessoal, nós sabemos da importância, da necessidade de falarmos, de trocarmos, pois nós aprendemos, nós evoluímos
nós nos reconstruímos, trocando, falando, verbalizando. Mas muitas vezes não é saudável externarmos determinados pensamentos. Imagina se nós fôssemos falar tudo aquilo que nós pensamos em relação a determinadas pessoas. Somos imperfeitos, precisamos reflexionar em torno disso. Nós não podemos nos sentir culpados por sermos imperfeitos e muitas vezes termos maus pensamentos. Faz parte da nossa trajetória. É uma condição dos espíritos deste grau evolutivo. Tranquilo? Então, nós precisamos entender que espíritos deste nível evolutivo têm essas dificuldades. Diz respeito a todos nós. Agora, nós precisamos entender a responsabilidade que temos que aplicar em relação àquilo que nós externamos. E de que forma nós externamos. Muitas vezes é carregado do ódio, da raiva, e isso é nocivo a nós, porque nós somos geradores de energia, e essa energia nociva, ela cresce dentro de nós. E quando nós externamos, ela contamina aqueles que a recebem, os receptores. Então é por isso que no Evangelho de Mateus, lá está, nesse ensinamento do Mestre Jesus, que isso contamina o homem, justamente. Porque olha o quanto isso é prejudicial. As informações equivocadas, mentiras e diversas situações que podem prejudicar e podem, inclusive, gerar situações graves na vida das pessoas. Voltemos lá no Evangelho de Mateus. Mas o que sai da boca procede do coração. Então, se uma informação minha, ela, enfim, carregada com sentimentos mais impuros, e é que essa informação eu penso que estou construindo, fazendo grande coisa, ou até mesmo na intenção ruim de prejudicar um companheiro. E aí eu externo isso. E isso contamina o homem. Contamina. Quando muitas vezes a consequência de uma informação, de uma mentira, da forma maledicente, no sentido do verbo, naturalmente pode levar ao crime, a suicídios. Então nós precisamos refletir em torno do verbo. Nós temos que, nesse momento, usando o exemplo da pandemia, levarmos às pessoas informações que auxiliem. Não contribuirmos com o pânico, com o medo ou com informações que talvez sejam verdades ou não. Responsabilidade naquilo que nós vamos externar, com o que nós falamos, porque o verbo é energia criadora. E como diz Emmanuel, ele pode criar para o bem como pode criar para o mal. Nós precisamos ter consciência da responsabilidade do que estamos criando, do que estamos gerando, auxiliar a construir e não a destruir. Nós somos responsáveis por aquilo que nós externamos. Nós somos responsáveis pelo nosso comportamento. E tudo aquilo que nós lançamos, de acordo com a lei de retorno, naturalmente volta a nós. Então nós precisamos refletir em torno disso. Então, por que compartilhar, por que externar informações que podem muito mais destruir que construir? Existem situações que, por vezes, nós imaginamos assim, mas eu falei porque era necessário, porque o fulano precisava saber. Será? Ou, se era necessário realmente falar, se era necessário externar, e a forma que eu externei? E a forma que eu coloquei? Auxiliou aquele companheiro ou destruiu? Hoje, usando o exemplo dos trabalhos, das atividades que temos, porque todos nós temos uma herança, todos nós temos um passado, hoje nós temos a oportunidade de construir através do trabalho, em nome do Cristo. Dos trabalhos, em nome de uma doutrina, em particular a doutrina espírita, representando a nossa amada casa Espírita Fraternidade. Mas sabe-se lá de que forma nós usamos, falando, esse que vos fala, sabe-se lá de que forma nós usamos o verbo. De modo equivocado,
enfim, com mentiras, com crimes, em outras experiências, se não nessa encarnação, nas anteriores, por conta de que naquela ocasião nós entendíamos que era o mais certo. E aí hoje, né, bem orientados, buscando seguir os passos do Mestre, hoje nós buscamos usar do verbo para auxiliar, para construir. E é isso que é importante que nós olhemos. Tenhamos este cuidado, este carinho. Sejamos responsáveis com aquilo que nós estamos plantando na educação dos nossos filhos, na nossa relação familiar, na nossa relação no trabalho, com a vizinhança, com os companheiros, com os tarefeiros, com aqueles que têm responsabilidade. Aprendamos a nos respeitar, respeitar as diferenças. As pessoas, os nossos irmãos, eles não são obrigados a compartilhar, a comungar da mesma crença, do mesmo segmento, sequer do mesmo entendimento que o nosso. Nós precisamos compreender que as pessoas estão neste planeta, todos nós, porque precisamos e estamos naturalmente, mais ou menos, no mesmo nível evolutivo. Então, nós precisamos compreender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu passo, mas estamos todos aqui porque temos a mesma necessidade: avançar, evoluir, curar as nossas chagas morais, nos transformar moralmente. Precisamos fazer a tão falada reforma íntima, mas nos reconstruir em torno dos nossos equívocos de passado. E é importante que não somente na letra, como nos traz no capítulo 97 desta obra, Vinha de Luz, mas levarmos em consideração a aplicação do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Não o verbo daquilo que nós lemos e apresentamos para o outro. Que verbalizar é ótimo, né? Nós temos diversos conceitos e muitas vezes somos ótimos em falar para as pessoas, mas na aplicação temos imensa dificuldade. Então nós precisamos ter um olhar mais firme para as nossas dificuldades e termos a consciência de que a nossa responsabilidade na questão educacional, no sentido espiritual, ela diz respeito a nós. Jesus está para todos nós, independente da crença ou do segmento desse ou daquele irmão. Acreditando ou não, seguindo ele ou não, todas as pessoas, todos nós, encarnados e desencarnados, estamos gradativamente despertando para o Evangelho de Jesus. Convidamos aqui os irmãos a uma reflexão, com muito respeito ao entendimento de quem quer que seja. Que façamos uma reflexão no sentido de não lutarmos contra o vírus, não lutarmos contra as pessoas, mas aprendermos a nos educar, pois nós estamos enfrentando situações que dizem respeito à nossa deseducação, ao nosso descuidado, ao nosso desrespeito, à nossa falta de higiene. E aí hoje, compulsoriamente, nós somos obrigados a seguirmos orientações que deveriam ser básicas. Então, nós não estamos lutando contra algo que nós não enxergamos. Nós não devemos, no sentido respeitoso, claro, nós não devemos lutar contra o vírus, contra as pessoas, contra os governos. Nós precisamos lutar contra as nossas imperfeições. E nós precisamos do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Essa ideia que alguns de nós ainda levam de que, não, esse compromisso com religião não é para mim. O nosso maior compromisso é com a nossa evolução. Se esse ou aquele companheiro acredita ou não em Jesus, segue ou não o Cristo, isso é com ele, isso é com cada pessoa, isso é com cada um. Agora, a nossa responsabilidade em nos tornarmos seres melhores, isso sim, isso é uma responsabilidade nossa. Porque é tão fácil nós criticarmos o trabalho, a tarefa, as pessoas, responsabilizarmos os outros do nosso fracasso, das nossas dificuldades, do nosso insucesso. Mas qual a nossa parcela de contribuição diante disso?
Ah, não, mas a corrupção ela ocorre lá em determinado lugar. Ah, mas as situações, quantos de nós comete alguns equívocos e pensa que, não, isso, né, foi só R$ 1, né? Tem pessoas que roubam milhões, tem pessoas que tiram de milhares de pessoas, não foi só de um. Diante das leis de Deus, para Deus, não existe o tamanho, não existe essa proporção que nós imaginamos que Deus vai medir, vai colocar na balança, porque aquele roubou milhões, eu roubei R$ 1, e a minha situação, eu estou em vantagem em relação àquele que roubou milhões. É o ato em si. Então nós precisamos analisar qual o meu envolvimento com isso, com as informações, com aquilo que eu estou externando. Porque se nós refletirmos, bom, da boca do caluniador sairá calúnia, da boca daquele que é maledicente, né, sairá tudo aquilo que de ruim que fala a respeito das pessoas. Porém, precisamos refletir que muitos de nós gira em torno daquilo que está dentro do nosso coração. As nossas ações, os nossos pensamentos, muitas vezes os comentários repetitivos, eles dizem respeito àquilo que mais interessa às pessoas. E alguns estão ligados diretamente às situações que envolvem tragédia, as notícias que só trazem, que põem as pessoas para baixo, que entristece mais, que apavora, algumas dessas fake news. Informações equivocadas ou mentirosas. Nós precisamos ter consciência disso. O verbo é criador, mas ele cria para os dois lados e nós precisamos acordar para isso. Quando nós vamos refletir em torno de muitas das passagens do Mestre, e aí nós temos, quando somos orientados pelos benfeitores que nos trazem assim, e eis que o verbo virou carne. O verbo criador, para nós, o verbo de Jesus, a palavra do Mestre, que quando passou pela terra, exemplificou o amor, a caridade, não escreveu nada, mas que com os seus exemplos nos deixou claro em tudo o que disse que o seu verbo era, é e será para nos reconstruir, para nos reencaminhar. É por isso que esse espírito magnânimo, Jesus, tem como responsabilidade governar esse orbe. E é por isso que todos esses espíritos dos seus prepostos nos cercam, nos auxiliam, nos sustentam, quando muitas vezes nós não entendemos de que forma. Temos que ter a consciência de que nós não podemos esperar milagres. Milagres no sentido de que as coisas vão acontecer sem o nosso envolvimento. Nós precisamos nos envolver com a tarefa de nos tornarmos seres melhores. Precisamos fazer o melhor para nos tornarmos melhores. Nos dedicarmos para que realmente nós consigamos crescer, evoluir, aprender. Mas para isso, o Evangelho de Jesus, ele tem que ser prática diária, exercício diário. E muitas vezes nós vamos quedar. E muitas vezes as nossas imperfeições elas vão falar muito mais alto. Mas ainda assim, nós temos que continuar insistindo. Nós temos que continuar lutando, caminhando, passo a passo. Mas nós não podemos ter medo. Medo de falharmos. Medo de, puxa vida, mas será que realmente eu estou fazendo certo? Se nós seguirmos os passos do Mestre, certamente nós não erraremos. Isso não quer dizer que espíritos da nossa condição não irão cometer alguns erros, alguns equívocos. Mas há muitos erros, há muitos crimes que naturalmente nós estamos deixando de fazer. Então, por isso é importante nós aprendamos a nos posicionar. Se compartilha tanta coisa negativa, tanta coisa perniciosa, não somente no sentido da informação,
mas se compartilha, se troca tanto vídeo, tanta mensagem, que muitas vezes mais destrói. Então pensemos nisso. O que nós estamos construindo com o verbo que nós externamos? Com as nossas palestras, com as nossas conversações, com os nossos diálogos, com uma palavra que seja. Nós estamos realmente auxiliando essa frase que muitos de nós já fez uso dela. Fui lá e disse tudo o que eu queria para ele ou para ela. Ela não pode mais caber no nosso coração. Nós precisamos pensar antes de agir, pensar antes de falar. Precisamos fazer bom uso do verbo. Somos responsáveis por tudo aquilo que nós criamos, por tudo aquilo que nós construímos. Então, que Jesus guie os nossos passos, guie os nossos pensamentos. O orar e vigiar, ele é essencial. Mas nós temos inteligência que nos possibilite, que nos dá condições de melhor nos orientar, de melhor nos posicionar, melhor nos expressar. Que Jesus seja sempre a nossa primeira lembrança ao longo do nosso dia, no início das nossas atividades e ao final do nosso dia. E nesses momentos, queridos irmãos, queridos amigos, agradeçamos a este Pai Maior. Agradeçamos a Jesus. Agradeçamos aos seus benfeitores e amigos incansáveis que fazem parte de nossas vidas a cada momento. Rogamos ao Mestre amado a cada momento, a cada dia, pelo hábito de criarmos o hábito de rogar o seu fortalecimento para o nosso dia, para cada momento, para que possamos, através desse hábito, mantermos este canal de pensamentos, onde a nossa alma se desloca aos mais altos andares junto a Jesus, juntos aos seres de luz, aos seres amados, rogando a eles para que não nos abandonem, para que continue nos fortalecendo, nos ajudando, para que não desistamos jamais desta situação que estamos enfrentando. Apenas que nos deem coragem, que nos fortaleçam, para que possamos também, desta forma, ajudar outros irmãos necessitados pela uma coisa material, pelo um telefonema amigo, pela uma mensagem carinhosa, para que todos sejam consolados e afagados por todos nós, pelo Mestre amado, por Jesus e pelo nosso Pai querido. Nosso muito obrigado, Pai, pela tua luz, pelo teu amor que tem com a nossa humanidade. Que assim seja, Senhor.